E aí, pessoal, vamos então aí continuar na nossa última aula. Nós tínhamos feito o desenvolvimento então do nosso Generic DAO. Vou criar aqui agora as nossas entidades, Category Entity. Então a nossa entidade Category Entity, eu vou desenvolver ela inicialmente com vocês, as outras eu vou fazer de forma um pouco mais rápida. Então aqui toda a nossa classe ela vai estender a nossa base bean. Por que ela vai estender a base bean? Porque esse base bean aqui, ela vai conseguir imprimir todas as informações, dar como saída todas as informações de um certo objeto que eu venha instanciar. Já já a gente vai ver isso em ação. Então a primeira coisa eu tenho de anotar a minha classe com @entity, que isso corresponde a uma indicação que então aqui ó, pessoal, primeira coisa, esse @ent, ele corresponde a dizer que essa classe minha é uma entidade. Então eu tenho de informar para toda entidade minha essa anotação. Só assim o Hibernate sabe que aquilo ali é uma entidade, beleza? A minha anotação @table corresponde a indicar qual tabela está relacionada com essa entidade. Ou seja, a minha entidade Category Entity, ela está relacionada com a tabela Categories do meu banco de dados. Então a gente for vir aqui, ó, ela está relacionado com essa entidade aqui, com essa tabela, desculpa. Então, toda vez que eu tiver uma entidade, eu tenho de relacionar com uma certa tabela. Importante, se a minha classe, se a minha entidade, aqui no meu código, já tem o mesmo nome da tabela, eu posso remover essa anotação @table. Contudo, é sempre indicado que a gente coloque ela. Por quê? Porque, em geral, não é a mesma coisa. Beleza? A gente tem o nome da tabela de uma é um e o nome da nossa classe, da nossa entidade é outro. Beleza? Então, esse @table define qual tabela que está relacionada com a minha entidade. Então, vamos colocar aqui agora mais alguns campos. Então, ó, a primeira coisa que eu fiz aqui, pessoal, que eu fiz neste momento, eu declarei esses 4 campos aqui. Então, a minha variável ID, a minha variável Category Name, a variável Description e a variável Picture. Cada coluna da minha tabela que está no banco, eu tenho que criar na minha classe, na minha entidade, uma variável do mesmo tipo e do mesmo nome. Beleza, pessoal? Então, se eu tenho aqui na minha tabela uma variável que o nome é Category ID, eu tenho de ir lá na minha entidade criar também uma variável Category ID. Contudo, em alguns casos, por exemplo, esse Category ID aqui, o nome dessa coluna às vezes pode ser diferente. Pode ser diferente da variável que eu estou declarando aqui no meu código. Beleza? Como que nós resolvemos isso? Nós colocamos assim, ó. Então, pessoal, ó, aqui eu estou colocando a minha variável ID, que está relacionado com a coluna Category ID, que é essa daqui. Então, toda vez que eu tiver uma variável que está relacionada a uma certa coluna, onde o nome delas são diferentes, eu tenho de colocar essa anotação @column. Contudo, se a minha variável que representa a minha coluna tem o mesmo nome, eu não preciso fazer isso. Beleza? Então a minha category name aqui, por exemplo, está com o mesmo nome
da minha variável. Nesse caso, quando a minha entidade tem a variável, que é o mesmo nome da coluna, eu não preciso anotar com @column. Agora, quando os nomes da variável e a coluna que está relacionada é diferente, eu tenho de obrigatoriamente colocar a minha anotação @column. E dentro da anotação @column, definir com qual é a minha coluna que eu estou relacionando. Beleza? Outro ponto importante, pessoal. A minha coluna aqui, ó, cada coluna tem um tipo. Nesse caso aqui, ó, a category ID, ela é uma chave primária, é auto-incremento, ou seja, vai alterando, vai inserindo os valores automaticamente, e do tipo int 11, que seria como se fosse um long. Então eu tenho de criar a minha variável, além de correlacionar o nome, também com o mesmo tipo. Então se aqui é int, aqui tem de ser ou int ou long. Beleza? Aqui o category name, ele é o varchar. Então varchar seria um string. O meu description, medium text, que também é do tipo string. Esse long bob, que seria uma imagem, no nosso caso aqui a gente representa como um arreio de bytes, que isso aqui vai ser uma imagem. Tranquilo? Então, o que eu quero mostrar para vocês? O nome de cada coluna tem de relacionar corretamente com o nome de cada variável da minha entidade. Além disso, o tipo de cada variável tem de estar relacionado com o tipo de cada coluna. Se não for assim, a gente vai ter um erro. Tranquilo? Outra coisa que nós temos de colocar aqui, nesse caso aqui, a minha variável ID, ela que corresponde à minha chave primária da minha tabela. Então, no nosso caso, eu tenho de definir falando que isso aqui, esse campo, é a minha chave primária, colocando esse @id. E tenho também de falar que esse campo já tem um valor que é gerado automaticamente pelo meu banco. Porque aqui, ó, a gente definiu que além de ser a chave primária, o valor é gerado automaticamente. O que isso significa? No momento que eu inserir uma informação nessa tabela, o meu próprio banco de dados vai gerar para mim um ID. Então eu não tenho de informar o ID de um dado que eu estou inserindo no banco. Porque o banco vai gerar isso para mim. Então, vamos fazer mais algumas coisas. Aqui eu estou criando um construtor. Eu vou criar, tá vendo, de uma forma mais rápida. Então vou aqui em Source. Eu vou gerar aqui um construtor usando os 4 campos. E vou também criar aqui estou gerando aqui os métodos de get e set da minha entidade. Então aqui, ó, definir os campos. Tenho de sempre, pessoal, sempre criar um construtor vazio. A minha classe tem de ter pelo menos um construtor vazio. Ela é obrigada a ter o construtor vazio. Aqui eu criei um outro construtor recebendo cada um dos campos. E aqui os métodos de get e set de cada um dos meus campos. Então, se eu tenho uma variável aqui, eu tenho de criar um get set. E assim, uma para cada uma das variáveis. Beleza? Então, é basicamente essa minha entidade. O @int para definir que é a entidade, o @table que relaciona aquela entidade com uma certa tabela, e aqui os campos da minha entidade que estão relacionados à minha tabela. Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Finalizei aqui o desenvolvimento da minha category ent. Nosso próximo passo é criar aqui um DAO para essa entidade. Então, vou criar aqui um category DAO. E esse category DAO, essa classe, ela vai ser extremamente simples. Então aqui, ó, pessoal, category DAO. A category DAO é o DAO que está relacionado à minha entidade category entity. Beleza?
Então aqui eu defini que ele está estendendo o generic DAO, ou seja, esse carinha aqui já vai ter todo o CRUD implementado. Eu não preciso reimplementar o CRUD. Por quê? Está implementado aqui dentro desse cara. Se eu quiser criar qualquer outra consulta específica, pessoal, aqui, eu posso criar. Então aqui, execute query, eu passo aqui uma query e crio já a minha consulta específica. Beleza? Então, o meu DAO genérico já está pronto. Só isso, pessoal. O meu DAO é só isso. Tranquilo? Aqui eu estou definindo que qualquer entidade que está relacionada a esse DAO e qual que é a chave primária. Lembrando, pessoal, eu tenho de vir aqui, ó, esse aqui é a minha chave primária, meu ID. Então eu tenho de colocar o mesmo tipo que eu defini aqui nesse campo aqui. Tranquilo? Então, se a minha chave primária fosse uma string, eu tinha de colocar aqui também uma string. Tranquilo? Os tipos têm de bater. Tranquilo. Uma vez criado aqui o nosso category DAO, tá pronto. O nosso DAO já pode ser usado. A única coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é vir aqui dentro do DAO Factory, que esse cara ele vai ser responsável por criar uma instância do meu DAO, só para facilitar o nosso trabalho. Então, estendeu aqui, importou. Beleza, então, ó, o que esse carinha aqui vai fazer? Ele vai instanciar para a gente e retornar para mim, esse método category instance, ele vai retornar para mim uma instância do DAO de categoria. Beleza? Então, qual que é a lógica aqui? Eu tenho aqui uma variável category DAO instance, que é estática. Beleza? Então, quando eu chamar esse método, ele verifica se ela tem uma instância. Se não tiver instanciado, eu instancio ela e simplesmente retorno para quem chamou. Só isso. Tranquilo? Uma vez que eu chamei novamente esse método, ele retorna a mesma instância. Beleza? Então, beleza. Criado aqui o nosso DAO, eu já posso vir aqui e criar o meu teste unitário. Então aqui, estou criando aqui o pacote, vou criar aqui minha classe category, repository teste. Então vou importar aqui alguns pacotes. Então, pessoal, tomem cuidado aqui, que a minha classe logger, ela é do tipo, está no pacote org.apache.log4j.logger. Tranquilo? O nosso @teste, ele está no pacote org.junit.test. O list é do tipo java.util. Beleza? Não tome cuidado para não confundir com a AWT. E aqui nós temos os restantes dos imports, que é do meu category DAO, do category ent e do DAO factory. Então, isso daqui, ó, eu criei a minha variável que vai logar as informações para mim. Estou criando aqui uma instância, uma variável do tipo category DAO, que eu vou usar no meu teste unitário. Então, aqui no meu teste unitário, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando meu category DAO, dando um find all, ou seja, buscando todas as informações do meu banco, retornando aqui na forma de uma lista, e pedindo para imprimir tudo para mim. Então, o logger.info ele vai logar todas essas informações. Seria bem similar a fazer isso daqui, ó. Dar um system.out.println nas minhas categorias. Beleza? Então, observem, pessoal, aqui eu vou pegar já a lista e já pedir para imprimir. Por que eu não preciso fazer isso daqui, pessoal? Ó. Então, peguei aqui meu primeiro elemento da lista. Eu não preciso ficar fazendo um get category name, depois um get description, get id, get picture. Por quê? Porque a minha entidade category ent, ela está herdando o base bin. Então o base bin já vai fazer o quê? Ele vai pegar cada valor de uma variável
que está dentro desse objeto e imprimir para mim. Por isso que eu não preciso fazer o ponto get, não sei o que, get category name, get ID e assim por diante. Aqui ele já vai imprimir todas as informações para mim. Então, ó, vou pedir aqui para executar o meu teste unitário. Então, aqui, ó, pedindo para executar o teste unitário, ele já deve buscar para mim todas as informações de categorias que eu tenho no meu banco. Tranquilo? Então, simples assim. Deixa eu fixar aqui, vamos ver se vai funcionar. Se não está faltando nada aí. Então, ó, então observem, eu só vou tirar aqui, que está limitando o meu console. Deixa eu executar de novo o teste unitário. Então, ó, observem que ele trouxe aqui para mim as minhas 8 categorias. Então, a categoria primeira de ID1, ID2 e assim por diante. Então, aqui são as minhas 8 categorias. Ele foi lá no banco e trouxe para mim todas essas informações. Lembrando, pessoal, se o log não estiver aqui aparecendo, se vocês rodarem esse código e não aparecer o log aqui, verifiquem se o nome do pacote base de vocês aqui, ó, está corretamente configurado no arquivo log4j.xml. Então, tem de estar aqui, ó, configurado corretamente o nome do pacote base e o nome do pacote base desse e desse carinha aqui. Tranquilo? E só mostrando aqui para vocês, ó, o arquivo wpatternframeworks hibernate4.log, mostrando aqui o log das informações para mim. Tranquilo? Então, isso aqui eu busquei, eu dei um find all em todos os dados de categoria e pedi só para imprimir para vocês. Tranquilo? Então, aí, ó, bem simples o nosso projeto. Então, ó, com isso daqui, está pronto o meu primeiro DAO. Tranquilo? Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mas o nosso banco a gente já está acessando, só com esse código. Tranquilo? Na próxima aula, eu continuo aqui mostrando para vocês com a criação de outros DAOs e realização de mais alguns testes unitários. Tranquilo? Então, até o nosso próximo vídeo. Um abraço, pessoal.